Já o Corinthians fechou a venda do Denner, lateral esquerdo, para o Chelsea. Vou te passar os números reais do acordo. E a Globo se deu muito bem com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians que deitou e rolou na tela da Globo. Na última quarta-feira, na vitória por 3-2 contra a Universidade Central, jogo para lá de complicado, com gol de Yuri Alberto aos 43 do segundo tempo. Quem se deu bem mesmo foi a emissora carioca. É que a Globo registrou média de 25 pontos de audiência em São Paulo, líder isolada e com enorme folga em relação às demais concorrentes. 44% das televisões que estavam ligadas em TV aberta assistiam a Globo e o jogo do Timão. Importante contar que a Globo não registrava uma audiência tão alta com o futebol desde a semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Na oportunidade, Corinthians e Flamengo se enfrentaram e a média havia sido de 27 pontos. Na teoria, um jogo de pré-libertadores do Corinthians contra uma equipe fraca da Venezuela não registraria boa audiência. Mas o aspecto que o jogo foi ganhando, com o Corinthians abrindo o placar e tomando um empate, com o Corinthians fazendo 2-1 e tomando 2-2, foi gerando motivação e cada vez mais pessoas assistindo, até por isso a audiência foi bem boa. E o Corinthians comemora essa audiência alta, especialmente em meio à treta da LFU e da Libra, os dois grupos pelos quais os clubes se dividiram para a negociação de direitos de transmissão. O Corinthians bate na tecla de que é hoje o clube com maior capacidade de gerar audiência para as emissoras de televisão. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians que entra em campo no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único contra o Mirassol, de quem o Corinthians nunca perdeu. Foram 13 confrontos, com 9 vitórias corintianas e mais 4 empates. A saideira sobre o Timão: Angeleri foi registrado, já teve seu nome inscrito no boletim informativo diário e se torna o 9º reforço estrangeiro do Corinthians. Você sabe que a limitação é de 9 estrangeiros, ou seja, se Ramon Dias quiser utilizar todos os estrangeiros, aí ele ainda pode, mas qualquer contratação de gringo obrigaria o Ramon a abrir mão de pelo menos um estrangeiro. Embora, convenhamos, 2 dos estrangeiros do elenco não fazem muito parte dos planos, o lateral esquerdo equatoriano Palacios e o atacante espanhol Héctor Hernández. Bora falar agora sobre o Corinthians, que fechou nas últimas horas a transferência de Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, com o Chelsea. Negociação que já havia começado há 3 semanas. A primeira oferta do Chelsea de 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Fabinho Soldado brigou, reclamou, postergou, quase colocou a negociação em risco, mas o martelo foi batido por 9 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Esses 9 milhões de euros equivalem a 55 milhões de reais. Os bônus podem garantir mais 24 milhões e meio de reais e estão atrelados à performance do jogador com a camisa do Chelsea. Também por insistência do Fabinho, o Corinthians conseguiu ficar com 15% da mais-valia. Se o Denner for ao Chelsea e depois negociado com lucro, o Corinthians fica com 15% do lucro do clube inglês. Denner deve assinar contrato com o Chelsea de 7 temporadas. E a boa notícia para o corintiano vem agora: ele só se apresenta em 2026, quando terá 18 anos de idade. Mas o que mais chama a atenção é, se o Corinthians tem nas categorias de base um lateral da seleção brasileira e que também é contratado pelo Chelsea, por que ter 4 jogadores para a posição no time profissional? Um deles acaba de ser contratado, Fabrício Angeleri, coisa difícil de entender. Ah, só uma observação importante: essa negociação com o Chelsea acontece também porque a atual administração, a atual diretoria do Corinthians, quando renova o contrato do atleta com 16 anos de idade, lhe paga apenas 5 mil reais por mês de salário, causando um contrato com multa extremamente baixa no futebol brasileiro. Vocês sabem que Juliano Bertolucci era um empresário do atleta e o Corinthians passou a correr o risco de o Bertolucci pagar o valor da multa rescisória e colocá-lo na Ferroviária, time do seu filho. Só para completar, Angeleri foi inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição para o confronto contra o Mirassol, marcado nesse domingo, com promessa de estádio cheio. Todos os ingressos foram vendidos.